Já vimos nesta semana que os capítulos 2, 7 e 8 de Daniel representam os reinos desta terra, desde Babilônia até os nossos dias. Primeiro a estátua, depois os animais de Daniel 7 e os animais de Daniel 8. Em Daniel 7 e 8, irmãos, aparece um novo item na profecia, que é um chifre pequeno, que surgiu depois dos 10 chifres de Daniel 7, ou seja, dos impérios dos povos bárbaros, após a queda do Império Romano. Bem, irmãos, quem é esse chifre pequeno? O que ele faz? Qual é a importância desse chifre pequeno na interpretação da profecia? Primeiro, irmãos, vamos ver as características desses chifres, de Daniel 7 e de Daniel 8. Ambos são descritos como chifres, como poderes. Chifre na profecia significa poder. Ambos são perseguidores, fazem guerra contra os santos. Veja Daniel 7, 21. Daniel 7, 21, encontramos o seguinte: eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Mas ainda, irmãos, eles também são blasfemos, eles são arrogantes. Daniel 7, 8, encontramos o seguinte: nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Se vangloriava, se colocava no lugar de Deus. Blasfêmia. Ambos perseguem o povo de Deus. Em Daniel 8:10 a gente encontra o seguinte texto: ele engrandeceu-se até o exército do céu e alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra e os pisou. Quem são as estrelas do céu? As estrelas do céu, irmãos, são as estrelas do povo de Deus. E esse chifre, esse poder, perseguiu ao povo de Deus. Mas ainda, e agora é importante esse dado, diz que eles tinham um tempo determinado. O poder desse chifre teria um tempo determinado, 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade dos tempos, 3 anos e meio. Isso está lá em Daniel 7:25. E esse poder se estenderia até o tempo do fim. Mas ainda eles seriam destruídos de um modo sobrenatural. 7:26, Daniel 7:26, encontramos: mas o tribunal se assentará em juízo e lhes tirará o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. Quem é que pode ser enquadrado nessas características? Que poder pode ser enquadrado nessas características após o Império Romano? Veja, irmãos, após o Império Romano, o império que se constituiu, agora diferente, a profecia diz ele era diferente dos outros, é o poder da Igreja Romana, o poder eclesiástico do papado. E veja, irmãos, como que ele se implantou. Após os 10 chifres, isso é, destruiu 3 chifres, os 3 chifres que foram destruídos foram os 3 povos bárbaros vencidos por Roma papal. Eram eles os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Isso aconteceu em 538 depois de Cristo. Bem, então temos essa data, 538 depois de Cristo. E o período deste poder seria de 1260 anos, que leva até 1798. Em 1798, irmãos, nesse período de 538 a 1798, a Igreja Romana, o papado, tinha domínio absoluto sobre a Europa, domínio absoluto sobre os governos seculares, sobre o povo. Mas em 1798, um general Berthier, general de Napoleão, aprisionou o Papa Pio VI. E esse Papa foi exilado e morreu no exílio. E terminou aí o poder absoluto da Igreja Romana. Mas ainda, irmãos, a profecia diz que esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei, que esse poder seria blasfemo. O que é ser blasfemo, irmãos? Blasfemo é colocar-se no lugar de Deus. E a Igreja Católica Romana, através do Papa, se coloca no lugar de Deus. O Papa é o representante de Deus na Terra. Ele fala em nome de Deus. O que ele fala é palavra de Deus. Será que é assim que a Bíblia ensina, irmãos? Mas ainda mais, diz ainda que ele blasfemaria.
Como blasfemaria? Faria coisas em nome de Deus que não são autorizadas na Bíblia por Deus, como, por exemplo, o sacrifício da missa, que pressupõe que a cada missa é sacrificado Cristo na Eucaristia para perdão dos pecados, desmerecendo o sacrifício feito por Cristo na cruz, porque se Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz assim, cessou o sacrifício, não é mais preciso o sacrifício. Mais ainda, a Igreja Romana propõe a intercessão dos santos. Os santos intercedem pelos fiéis diante de Deus. A Virgem Maria intercede diante de Deus. O culto aos santos, o culto a Maria, tirando, na verdade, o verdadeiro culto que deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo e a Deus, o Pai. Mais ainda, a confissão ao sacerdote. A Bíblia nunca diz que você devia confessar a uma outra pessoa, mas você devia confessar a Deus. E é Deus que te perdoa, não é a outra pessoa que perdoa. Então, irmãos, o pequeno chifre, o chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8, pode muito bem ser caracterizado pela Igreja Católica Romana. Isso parece politicamente incorreto, irmãos, isso parece ruim de fazer, mas é necessário fazer, porque muitos dos nossos irmãos católicos, nossos queridos irmãos católicos, estão enganados numa doutrina que não é doutrina bíblica, mas é doutrina de homens, doutrina de tradição. E nós devemos, irmão, amoravelmente, mostrar a eles que estão no erro e que têm que sair dela. As mensagens de Apocalipse, irmãos, diz que nós devemos pregar para que o povo saia de Babilônia, para que o povo saia da confusão religiosa. E ao entendermos direito qual é o chifre pequeno, qual é o poder do chifre pequeno, a atuação dele, nós podemos fazer isso amoravelmente com os nossos irmãos católicos, nossos bons irmãos católicos. Que Deus nos abençoe nessa obra. Amém.